debates e muito mais informações. Programa Lato Senso, onde a arte, educação, saúde, cultura, política e religião assume um lugar de destaque. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso tem a honra de receber a Rádio Cruz das Armas FM 104,9 está apresentando Programa Lato Senso. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Boa noite. São 20 horas 2 minutos. Queria dar boa noite aqui a Rayan Nascimento no controle do som. Aqui no estúdio a presença do meu amigo Carlos e de Ana Lúcia Teixeira aqui que dirige o nosso programa. Dá boa noite à nossa comunidade em geral, a comunidade Bela Vista lá no Cristo Redentor, a comunidade Bom Samaritano, Jardim Itabaiana, Vale das Palmeiras 1 e 2. Dá boa noite aos nossos Face Friends, aqui através de nossas redes sociais, no canal do professor Edson Gomes, e dizer aos nossos Face Friends que o nosso programa, a partir de amanhã, estará depositado na nossa página no YouTube, chamado também de professor Edson Gomes. Queria dar boa noite ao nosso convidado de hoje, o Lucas Caçula, um ativista político, ainda muito jovem, que hoje nos acompanha aqui da bancada e vai falar dessa esperança, dessa nova política que se apresenta e que ele é um desses expoentes da política paraibana. Lucas, boa noite. Boa noite a todos. Acho que o retorno tá baixo. Pois é, Lucas. Estamos aqui, temos a grata satisfação de recebê-lo e primeiro dizer, você estuda onde, Lucas? Estudo no ISO. ISO? É, Colégio ISO. Colégio ISO. Fica onde o ISO? Fica no Bessa, ali no Bessa. No Bessa, né? É, depois retorno Tá na certo. Você é ativista, a gente pode dizer que você é um ativista político, né? Você se inicia nessa atuação, se propõe a isso. Você tem quantos anos? Tenho 14. 14 anos, isso. Já está se inclinando à política. A política tem muitos percalços, né, Lucas? É, verdade, tem muitos percalços, mas acredito que quanto mais jovem você começar, mais experiência você vai pegando e já vai iniciando o seu trabalho, né? Consequentemente ajudando no que você quer fazer, no seu objetivo, né? Aí a gente, pensando em objetivo, você pretende de fato assumir uma posição política, assumir uma função parlamentar no Parlamento Mirim, na cidade de João Pessoa, como vereador, e seguir uma carreira política? No futuro, quem sabe, ainda é muito cedo para pensar nisso. Eu quero continuar aprimorando meus ideais políticos, minhas ideias, minhas visões, mas no futuro, caso eu realmente me incline para esse lado político, quem sabe eu não possa vir a concorrer a um cargo público eletivo, né? A grande escola da política, Lucas, é a própria escola na qual nós estudamos. Eu iniciei meus estudos nas escolas públicas, onde eu tive a oportunidade de participar do Grêmio. Depois eu fui para o movimento estudantil. No movimento estudantil eu participei de alguns movimentos dentro da universidade. Eu estudei na Universidade Federal da Paraíba também. E a gente aprende muito nesse contexto, né, que é a escola, a universidade, o movimento estudantil. A gente aprende muito política nisso. Você inicia a sua trajetória política, eu já lhe vi falando em outros programas, mas você inicia a sua trajetória política a partir de instrumentos dentro da escola, como o Grêmio, o Centro Cívico,
alguma organização dentro da escola, você já consegue aglutinar colegas, sua coleguinha em torno das suas ideias, de compartilhar essas ideias? Sobre a questão a escola que eu estudo, ela não tem ainda grêmio estudantil, sequer líder de sala, mas durante as aulas, principalmente história, né? História e geografia, que a gente debate bastante algumas questões voltadas mais à política. Já debati algumas vezes com o professor sobre alguns temas mais polêmicos, né? E que tem mais inclinação à política, e até históricos mesmo. E, inclusive, eu criei um movimento, que é o Movimento de Jovens Patriotas, né? Que é um movimento principalmente voltado para os jovens. Então, claro que, de certa forma, os meus colegas se influenciam, né? Eu puxo mais eles pro lado da política, porque, infelizmente, ainda não é uma realidade, de certa forma, comum. Uma pessoa jovem, 14 anos, 15 anos, está mais voltada a ter a tendência à política, mas a gente vai debatendo, né? O pessoal vai achando legal a ideia de uma pessoa tão jovem já ter uma inclinação política ideológica, e aí vai aderindo também, né? Você falou de uma inclinação política ideológica. Você tem esse movimento Jovens... Movimento de Jovens Patriotas. Jovens Patriotas. Esse movimento, ele já tá na rede social, tem um local onde vocês se reúnem, que espaço é esse que esse jovem patriota se reúne? O nosso movimento de Jovens Patriotas, a gente iniciou com ele recentemente, né? Iniciamos esse ano, nesse segundo semestre. Nós já realizamos nossa primeira ação, que foi fazer uma doação para um asilo, que é a Vila Vicentino. Portanto, uma ação sem cunho político. A nossa inclinação política para fazer essa ação foi zero. Nós tivemos principalmente com o solidário, né? O intuito de ajudar o próximo, né? Fazer o bem sem olhar quem. E nós fomos lá na Vila Vicentino, no Júlia Freire, e fizemos a doação de 5 a 6 caixas de produtos de higiene pessoal, alimentos, fraldas, né? Uma sacola de fraldas também. E essa já foi nossa primeira ação. E a gente já está nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. No Instagram chama-se Jovem Patriota. Quem quiser acessar lá, quem estiver ouvindo, escutando nosso programa aí, é só ir lá no Insta, procurar Jovem, botar lá na lupazinha de procura, né? Bota Jovem Patriota e vai encontrar lá o Lucas de punho armado, defendendo aí os ideais do patriotismo. E também no Facebook, você também tem... No Facebook também Jovens Patriotas. Jovens Patriota também no Facebook. Então tá aqui Lucas, um exemplo já de ativismo político. Aos 14 anos já se inclina à atividade política, e a gente diz atividade política porque a atividade política não é somente a atividade do parlamentar, a atividade do deputado, do vereador, do senador, do deputado federal, prefeito, governador e presidente da República. A atividade política são todas as atividades daquela que a gente faz em conjunto com outras pessoas. Aristóteles dizia que o ser humano não é uma ilha. Quando ele está dizendo isso, ele está nos dizendo que nós precisamos interagir uns com os outros. Solta lá a nossa vinheta de abertura. Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Entrevistas, comentários, debates e muito mais informações. Programa Lato Senso, onde a arte, educação, saúde, cultura, política e religião assume um lugar de destaque. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Ok, essa sinetazinha quando balança, meu amigo Ryan Nascimento aqui no controle do som, dizendo que está na hora de a gente recomeçar. Queria aproveitar aqui para deixar o meu boa noite aqui aos nossos Face Friends, Ana Lúcia Teixeira, como eu já disse, nossa diretora-geral do programa, lembrando que não é diretora da rádio, é do programa Lato Senso, e a nossa
Câmara. A Maiara Basto, que orgulho, amigo. Tamires Santos, que está nos acompanhando. Maiara Basto diz assim: que lindo, da mamãe. Olha, rapaz. Que lindo da mamãe, tá vendo aí? Tem espectador especial aqui, rapaz. Olha mesmo. Daniel Almeida também entrou, está nos acompanhando. Claudinor Joel disse: muito bom, Lucas. Você deve conhecer você também, viu? Quem é Claudinor? Primo. Claudinor Joel. Muito bom, Lucas. Lucas, né? Botou mais uma plaquinha, nota 10. Muito obrigado, Claudinor, pela sua participação aqui. E Maiara volta a dizer aqui embaixo que orgulho, e diz que o movimento é top. Já sei que isso tem também a mão dela ali ajudando. Ela ajuda bastante. Diego Gonçalves também entrou. Teônio Soares, nosso amigo Teônio, viu? Lá do Edson Ramalho, lá do setor de raio-x, está nos acompanhando aqui. A todos, nosso boa noite e obrigado pelas vossas companhias. Vamos de editorial hoje. Baixa o som e vamos lá. Hoje vamos falar de falsidade. Para falsidade, para o dicionário Michaelis, dicionário de língua portuguesa, é um substantivo feminino que nomeia aquilo que não é verdadeiro. É a atitude ou comportamento próprio de quem é falso. Crocodilagem, fingimento, hipocrisia, dissimulação. Podemos afirmar que é um sentimento fingido, enganoso, com a finalidade de esconder algo e transformar a realidade. Pessoas falsas são como bactérias, estão próximas, convivendo conosco, esperando que baixemos a nossa guarda, a nossa imunidade, para se aproveitarem e desferir o golpe fatal, indolor no corpo, mas de efeito devastador na alma. São pessoas dissimuladas que têm o hábito de enganar, mentir, rir da desgraça alheia, tripudiar as escondidas e utilizar a hipocrisia. E ainda manter a aparência de uma criatura dócil e educada. Elas são capazes de rir e chorar junto conosco, mas seus objetivos são claros. Com a mesma sutileza com que ri e choram, elas conseguem puxar o seu tapete e enxugar as suas lágrimas depois da queda. O mundo mudou, estamos vivendo a era digital, porém os dissimulados, os falsos de plantão resistem. Eles se adaptam facilmente e a esse novo momento, e com cara de anjo e fala mansa, prestativo e com especial interesse pelas coisas que você faz e o que você diz, vão fazendo vítima e deixando um rastro de destruição. A nossa principal tarefa é sermos dotados de ferramentas para identificá-lo, fazendo uso de nossas próprias experiências de convívio, atingindo um nível de maturidade que nos dote de capacidade de desconfiar da bondade alheia, pois a principal arma usada pelo falso e dissimulado é a confiança. Sabemos que o excesso de confiança é que aumenta a possibilidade de nos tornarmos vítima. Entretanto, não é uma tarefa fácil se livrar dos falsos amigos e dissimulados. Vez por outra, aparece um ou outro em nosso caminho, e o máximo que conseguimos fazer é ignorá-los. Não por completo, pois seria impossível, mas tomando o devido cuidado para não permitir que invadam nossa vida e provoque danos à nossa alma. Em regra, os falsos e dissimulados são fracos de espírito e não fazem a mínima ideia da carga que coloca sobre si mesmo, considerando que seu pacote de maldade, criado para sustentar suas próprias máscaras, tende a ser cada vez maior. E como diz o ditado, mais dia, menos dia, a máscara cai. Lucas, já enfrentou alguém falso ou dissimulado? Já.
Com 14 anos, Lucas, já enfrentasse isso? Já. Tem pessoas dessas ao seu convívio, no seu redor, ao seu redor? Tem. Aquele cara que bate no ombro, dá tapinha nas costas e lá na frente dá um carrinho por trás. Tem. Na pelada. Você é meu amigo. Pois é, a vida tá cheia deles por aí e a gente não tem como nos livrar deles. A gente tem que aprender a conviver com eles. Agradecer aqui a Maria do Socorro, meu amigo Alcides Francisco da Silva. Sabe quem é, né? Alcides, nosso companheiro Alcides. Maria do Socorro dá boa noite. Tânia Andrade também está aqui nos acompanhando. Lucas, eu vou ler aqui uma carta e a gente já volta aqui, tá? Fazer aqui uma carta aberta ao nosso querido e estimado presidente da República. Carta aberta ao presidente da República. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ao tempo em que lhe dirigimos o nosso mais respeitoso cumprimento, gostaríamos que o senhor se dirigisse aos enfermeiros brasileiros com a dignidade e o respeito que merecemos. Cuidamos diuturnamente da saúde do povo brasileiro. Ouvido o presidente da República, em vídeo recente no qual se manifestou sobre o programa Médicos pelo Brasil, que um médico com baixo desempenho no exame revalida pode trabalhar como enfermeiro, ganhar menos, fecha aspas, demonstra o desconhecimento pela profissão, seu tamanho e sua importância para a saúde da população brasileira. Além de nos comparar com uma subcategoria, ignorando as exigências legais para o exercício profissional da enfermagem do Brasil, a fala demonstra a desvalorização de uma profissão reconhecida em todo o mundo como essencial para melhorar a cobertura e o acesso à saúde. Vinda do mais alto mandatário da nação, é inaceitável. As carreiras médicas e de enfermagem são profissões distintas, em saberes e regulamentação legal. Trabalhamos juntos como equipe de saúde e ambos precisam ser valorizados. Como dirigente maior da nação, Vossa Excelência deveria propor políticas públicas para melhorar a autoestima, a saúde mental, a jornada de trabalho, os salários e a formação profissional da enfermagem de brasileiros. Como disse o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, recentemente, a enfermagem, abre aspas, a enfermagem é a espinha dorsal do SUS. Nós nos mantemos firmes na luta pela valorização profissional da enfermagem, na garantia do exercício legal da profissão e na garantia do direito à saúde da população brasileira. Dos governantes, exigimos respeito. Nota do Conselho Federal de Enfermagem. Feito isto, vamos a uma nota de pesar. Tem uma nota, um fundo musical aí para nota de pesar? Se tiver, manda. É pequenininha. Nota de pesar. É com bastante pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do amigo José Humberto, conhecido popularmente no conjunto Bela Vista e adjacência como Carrapeta. Neste momento de dor dos familiares e amigos, externamos o mais profundo pesar a todos e todas, desejando a Deus que em sua infinita misericórdia o acolha em sua morada eterna. Obrigado, viu, Lucas. Uma das pautas hoje bastante discutida na política nacional é o SUS. Eu acabei de ler uma nota do Conselho Federal de Enfermagem, uma carta aberta em resposta ao presidente da República, mas não quero me ater especificamente a isso. Quero me ater assim, você como ativista jovem, como é que você pensa o SUS? Hoje há uma discussão, se paga, se não paga, se tem que ter uma contribuição mínima, se é para ser gratuito, extensivo a todo mundo. Como é que você vai alinhando
a partir de suas leituras, a partir das conversas com os amigos? Como é que você vai alinhando o seu pensamento para isso? A população, de fato, tem que receber esse benefício, toda a população? Ou só os mais pobres deviam receber e os mais ricos deviam bancar suas próprias assistências à saúde? Como é que você imagina isso, já que você está caminhando aí para o mundo da política? Primeiramente, gostaria de citar aqui um dado que é de uma matéria que eu vi recentemente, falando sobre a questão da saúde, que realmente é uma questão importantíssima para o desenvolvimento de qualquer sociedade, principalmente o Brasil, porque nós sabemos que a saúde está um caos, essencialmente aqui no Brasil, né? Principalmente no Nordeste, região Nordeste. Sobre o programa Mais Médicos, né? Que vinham tendo médicos cubanos adentrando em solo brasileiro. E de certa forma, apesar de ser um programa que preenchia bem as vagas, tomando vagas de emprego de médicos brasileiros, e eram muitos médicos realmente cubanos. Inclusive isso foi feito no governo petista. Bolsonaro agora mandou embora alguns médicos cubanos, vale ressaltar que não foram todos, e criou o programa Mais Médicos para médicos brasileiros. Então, além de gerar mais empregos, aumentar o cabide de empregos, também vai movimentar a economia brasileira. E vale salientar também que os salários desse programa Mais Médicos é de até R$31 mil para médicos brasileiros, portanto, valorizando a categoria. Sobre o SUS, eu penso que no atual modo de regime que está, né, o cidadão pagando uma carga tributária bruta, muitos impostos embutidos em várias coisas. Para você ter ideia, a média de imposto embutido nos principais produtos que nós consumimos é de 33%. Então, realmente um absurdo de imposto. Combustível, 40%, carga tributária. Do jeito que está, o SUS deve, na minha visão, deve continuar do jeito que está, sendo liberado para todos. Porém, realmente deve-se investir mais em saúde. O Brasil não investe muito em saúde. Então, é uma coisa que Bolsonaro deve pensar e continuar nesse caminho, investindo nas principais áreas: educação, saúde, segurança. E é isso aí. Pois é. Alexandre Lemília entrou aqui, Daiane Sueli, Flaviano Moraes. Flaviano Moraes é nosso colega, viu, Carlos? Pois é. Só assim, questão do Mais Médico, a gente viu que a saída o fim do convênio com a sociedade americana e que tinha trazido médico de Cuba, deixou uma lacuna grande. Eu sei que você é jovem, você talvez não compreenda isso na sua extensão, mas eu que andei, por exemplo, os 223 municípios da Paraíba, tem canto que é difícil de chegar, e os médicos brasileiros, os médicos formados, as pesquisas apontam que eles querem ficar na capital e querem altos salários. Então você tinha um médico cubano que cobria essas áreas. Esse médico cubano, o Mais Médicos, que era o projeto da era PT, ele teve essa finalidade de cobrir essas áreas longínquas onde os médicos não queriam ir. E isso tinha uma interferência diretamente no custo, como você mesmo acabou de colocar. O custo hoje de um médico é de 30 e poucos mil reais, quando se pagava 10, 12 mil a um médico do Mais Médico, tá? Então isso é um dado, mas a gente espera que acho que é Médicos pelo Brasil no programa, como é o nome do programa? Mais Médicos. Não, Mais Médico é o anterior, Mais Médicos pelo Brasil. Não, mas tirou mais, o mais é do PT. É Médicos pelo Brasil. Depois de você dar uma olhadinha. Mais Médico era o programa que o PT criou, Dilma criou, especialmente o governo de Dilma, e agora é Médicos pelo Brasil. Eu acho que não tem o Mais Médico, né? Vou fazer aqui uso de uma matéria aqui para a gente continuar aqui nosso debate. São 20 horas e 25 minutos e o nosso amigo Rian vai soltar de novo aquele nosso BG para lembrar os nossos Face Friends e quem está nos ouvindo do nosso programa Lato Senso.
Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Entrevistas, comentários, debates e muito mais informações. Programa Lato Senso, onde a arte, educação, saúde, cultura, política e religião assume um lugar de destaque. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. A Rádio Cruz das Armas FM 104,9 está apresentando Programa Lato Senso. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Daqui o nosso obrigado a Josinaldo Martins, que está nos acompanhando, Iraneide Oliveira de Jesus, que também está nos acompanhando através do nosso Facebook. Dizer aos nossos Face Friends e aos nossos telespectadores que a partir da manhã este programa estará sendo depositado na íntegra na nossa página no YouTube, na página do professor Edson Gomes. Lucas, Banco Mundial alerta para o aumento da pobreza no Brasil. Um relatório do Banco Mundial, divulgado recentemente, precisamente no dia 4, afirma que a pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo 21% da população, cerca de 43,5 milhões de pessoas. O documento intitulado Efeitos dos ciclos econômicos dos indicadores sociais da América Latina, quanto ao sonho contra a realidade, demonstra que o aumento da pobreza no período foi de 3%, ou seja, um número adicional de 7,3 milhões de brasileiros. Nós estamos falando em 3 anos, 7,3 de milhões de brasileiros foram empurrados para a miséria. Em apenas um ano, o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situação de pobreza. A pobreza extrema também cresceu em patamar semelhante. É o que mostra a síntese de indicadores sociais, o SIS, divulgado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a pesquisa, Lucas, em 2016, havia no país 52,8 milhões de pessoas em situação de pobreza no país. Esse contingente aumentou para 54,8 milhões em 2017, um crescimento de quase 4%, que representa 26,5% de toda a população do país, estimada em 207 milhões. Já a população na condição de pobreza extrema aumentou em 13%, saltando de 13,5 milhões para 15,3 milhões no mesmo período. Do total de brasileiros, 7,4% estavam abaixo de linha da pobreza em 2017. Em 2016, quando a população era estimada em 205 milhões e 300 mil habitantes, era 6,6. Uma das políticas criadas pelos governos de esquerda foi fomentar o Bolsa Família como um elemento promotor do fim da desigualdade social. Você, como ativista, né, e assim, você tem se apresentado como alguém mais voltado à direita, mas e assim, essa ideia de patriotismo está muito voltada à direita. Tenho lhe acompanhado em suas páginas, nas suas redes sociais, no seu Instagram principalmente, tem lá suas colocações. Como que você vê essa questão do Bolsa Família? O que é que pode melhorar? Ou a gente teria que diminuir o Bolsa Família? Como é que você consegue enxergar isso? Eu sou sim de direita, me considero de direita, conservador no que diz respeito a costumes e liberal economicamente. Sobre a questão do Bolsa Família, acho que a gente deve fazer um paralelo com a Roma Antiga.
Na Roma Antiga eles usaram uma política chamada de pão e circo. Todo mundo aprende história, né? Inclusive eu já estudei isso no 6º ano. E a política do pão e circo, eles tinham as famosas lutas lá, né? Que eles usavam para entreter o povo. E também eles usavam algumas dessas políticas governamentais que se diziam, eram populistas, né? Com o objetivo de entreter o povo, enquanto a verdadeira balbúrdia, as coisas graves estavam acontecendo. Resultado, a política do pão e circo, que tinha algumas semelhanças com a do Bolsa Família, levou ao fim do Império Romano, né? Sobre a questão do Bolsa Família, eu me considero, na filosofia a gente estuda um termo, né, chamado transformação social. E a transformação social só pode ocorrer, ela pode até ser incentivada pelo governo, pelo Estado, mas ela só pode ocorrer quando uma pessoa se vê em condições de querer ela. Uma pessoa tem que querer a transformação social. O Estado não pode fazer isso pela pessoa. Até porque tem um filósofo chamado Thomas Hobbes, né, que ele, no livro Leviatã, dele, Thomas Hobbes, ele cita o contrato social que é feito entre os cidadãos para estabelecer um Estado, né? Confiar o seu poder a alguém soberano. Portanto, o Bolsa Família ele deve existir, eu acho que ele deve existir, mas não do jeito que estava nos governos petistas, nos governos de esquerda. Acho que ele deve existir até um certo ponto, né? Até um certo ponto onde possa dar condições à pessoa para que parta dessa própria pessoa à vontade de ocorrer uma transformação social. Dar uma Bolsa Família a essa pessoa para que ela melhore as condições de vida dela, para que ela mesma consiga, com esse dinheiro do Bolsa Família, uma transformação social. Inclusive eu tenho um exemplo, né, que meu professor de filosofia citou quando eu estava conversando com ele, particularmente, né, que era de uma família do interior, que eles tinham uma renda mensal de mais ou menos R$250 e eles ganhavam Bolsa Família. E eles pegaram dinheiro do Bolsa Família e de outros programas sociais também, que eles mesmos, né, compraram umas galinhas, alguns animais, né? Começaram a fazer esse trabalho rural, isso era no interiorzinho, daqui da Paraíba, me esqueci a cidade agora. E eles conseguiram transformar a renda dele, assim, não ficaram ricos, mas ocorreu uma transformação social, eles mudaram a sua realidade. Então eu sou a favor sim que existe o Bolsa Família, mas até um determinado ponto. O problema, Lucas, a gente determinou esse ponto porque nós estamos falando de uma economia capitalista onde a margem que se tem é o lucro, tá? Então, existem dois elementos na economia capitalista. E aí você já tinha me confessado antes aqui, antes de começar o programa, nos bastidores, que você tem lido, por exemplo, o Olavo de Carvalho. E até o próprio Olavo de Carvalho é de reconhecer que no mundo capitalista você tem dois elementos principais na produção. Os que são donos do meio de produção e os que trabalham para o dono do meio de produção. Não existe outra coisa. Tá? O que criar aí vai ser nome bonito para enfeitar. Ou você é o dono do meio de produção, ou você, inclusive isso é um conceito marxista, tanto que o Olavo de Carvalho não gosta de Marx, portanto ele muda esse conceito. Provavelmente você também não gosta de ouvir a palavra Marx, deve lhe dar arrepio, mas o conceito básico é: ou você é dono do meio de produção, ou você trabalha para quem é dono do meio de produção, não existe outra forma. E Marx ele cria um outro termo também que é a mais-valia. Então, o que vai enriquecer o dono do meio de produção com o seu trabalho é a mais-valia. Quanto menos ele lhe pagar, mais ele vai ter mais-valia, ele vai ter lucro sobre lucro, mais-valia. A partir dessa perspectiva, como é que você vai atender? Hoje nós temos mais de um quarto da população brasileira está em extrema miséria. E aí a miséria ela leva esses indivíduos a diversos caminhos. O primeiro é uma educação deficiente. Aí eu falo da educação superior, da educação técnica, aquela escola técnica que o cara não consegue, e da educação de base. Nós estamos falando do segundo grau, você estuda, você faz ainda o nono ano. Nono ano, pela sua idade você faz o nono ano. Mas você pegar o grosso da população brasileira, não chegou a concluir o nono ano. Então como que a gente vai inserir esse indivíduo no mercado de trabalho a partir do conceito de Olavo de Carvalho,
né, que traz essa ideia de que é até um certo ponto e depois o indivíduo ele tem que seguir por si só. Eu acho que, de certa forma, se passa uma imagem para a população sobre o capitalismo bastante errada. O capitalismo ele se diferencia do socialismo e do marxismo, né, o comunismo, por algumas características. Uma delas é o livre mercado. O que é que o livre mercado vai gerar? Simplificando. Eu até participei de um protesto que teve lá na Integração, falando sobre o monopólio, né? O monopólio das passagens de ônibus. Por que o monopólio ocorre nas empresas de ônibus aqui de João Pessoa especificamente, trazendo para a realidade, né? O monopólio ocorre porque existem poucas empresas de ônibus e, consequentemente, não é por acaso, né? O governador João é socialista, né? Ele faz um governo socialista, inclusive de oposição ao governo federal. Nosso prefeito também é do PV, né? Partido também se direciona para o socialismo. Então, caso existissem mais empresas de ônibus aqui em João Pessoa, e eu estou citando um exemplo, o preço da passagem com certeza iria baixar, porque iria existir uma disputa. É como, por exemplo, o feijão. Você está o exemplo do feijão, do arroz, né? Que inclusive aumentaram o preço, a gente pode negar, né? Se a gente pegar arroz, existem mais de 20 marcas de arroz no mercado. Feijão, existe mais de 50 marcas de feijão no mercado, né? Eu vou fazer um parado aqui que é marcas de embaladores de feijão, né? Feijão. Também. Você geralmente você tem comido 2 feijão, mulatinho ou feijão carioca. Justamente. Mas embaladores tem muito. Justamente, várias marcas, né? Isso é uma característica capitalista. Existe uma livre concorrência, diferente no socialismo. A gente faz um paralelo com a Venezuela, onde só existe uma marca de feijão, uma marca de arroz, todos os alimentos que é imposta pelo governo de Maduro, que é socialista. O livre comércio, o que é que ele vai gerar? Ele vai gerar queda nos preços, porque vai existir uma livre concorrência, isso é uma característica capitalista, e os preços vão cair drasticamente, que é o caso de quando ocorre a livre concorrência. Existem várias marcas. Isso é o Olavo de cavalo puro, viu? Lendo lá no Adam Smith, né? As riquezas. Como é? As riquezas do homem, né? Como é o nome do livro do Adam Smith? Eu não lembro mais. Como é, né? A origem das riquezas do homem, né? Não, de Adam Smith. É a origem da riqueza. Óbvio, aí a Adam Smith ele cria essa ideia de que o mercado se autorregularia. Aí eu trago para você aqui, já falando de autorregulação de mercado, nós recentemente estamos discutindo, eu digo nós, o governo e etc, nós estamos discutindo 2 elementos, a Lei Rouanet e a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Você jovem, você gosta muito de mídias sociais, de fazer filmagens, né? Nos anos de 2000 até 2012, 2013, nós produzimos bastante. O cinema brasileiro produziu, teve uma produção significativa. Você pega lá como é o nome do livro que a mulher escreve as cartinhas? Alguém lembra aí do filme? Como é o nome? Com Fernanda Montenegro, como é o nome do filme? De Central do Brasil, que é uma, digamos assim, uma obra que faz parte desse cinema inaugural, e você chega até a Tropa de Elite com um cinema com uma característica hollywoodiana importante. Isso foi possível graças à Lei Rouanet e graças à Agência Nacional de Cinema. A Lei Rouanet foi extremamente criticada pela atual política, eu não diria atual presidente, mas pela atual política. E a Ancine também está, digamos aí, com seus dias contados como uma agência produtora de filme. Como é que a gente vai pensar uma política cultural de filmes para o Brasil? Você é de uma geração que assistiu o filme brasileiro bons. Se não assistiu porque não gosta, de fato a gente tende mais a gostar do filme norte-americano. Eu sou de uma geração que assistiu um péssimo cinema brasileiro, criado na época da ditadura militar, que só tinha filme pornô, palavrões
e algumas pessoas nuas nos filmes. Como é que você acha que o cinema daqui para frente, com o fim da Ancine, com o fim da... ele vai... O que você acha que tem uma produção teen, a sua geração teen, vai ter uma produção cinematográfica importante? Obrigado pela pergunta, inclusive está querendo falar sobre isso. Eu queria citar o exemplo do que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ele fez, né? Ele não foi hipócrita, porque ele propôs que se regulasse, né, ou até se acabasse, né, a Ancine, que é a indústria cinematográfica, né? E fizeram um filme em apoio ao governo, no caso em apoio a Bolsonaro mesmo, né? Fizeram um filme contando a trajetória de Bolsonaro, principalmente na campanha eleitoral dele, e pediram ajuda ao governo federal e foi dada essa ajuda. Portanto, foi atendida a Lei Rouanet e até uma verba a mais. Ficando ciente do que havia ocorrido, de que essa verba havia sido destinada a esse filme em apoio a ele mandou cortar a verba. Ou seja, ele não destinou mais a verba a um filme que seria feito em apoio a ele. Portanto, aí já está um ponto importante. Ele não está sendo hipócrita no que diz respeito a isso. Aí você faz um paralelo com a reforma da Previdência. A maioria dos deputados que são contra a reforma da Previdência já pediram aposentadoria especial antecipada. Porque vai acabar a aposentadoria especial e eles não sou contra porque vai prejudicar os pobres, mas eles mesmos já pediram a antecipação da aposentadoria especial. Então Bolsonaro, nesse sentido, ele não foi hipócrita, pediu o fim da Ancine, né? Pois é, aí a minha preocupação é como que a gente vai financiar filmes se existe esse tipo de censura. Porque para mim isso é censura. Se eu não posso fazer um filme sobre Bolsonaro, eu estou fazendo um filme sobre Bolsonaro, e porque é sobre ele eu não posso fazer o filme, isso não seria censura? Não seria censura. Seria não? Não. Seria o quê? Ele apenas não está destinando verba de apoio do governo federal. Essa verba, ela vem de onde? Ela vem do imposto de todo cidadão. Então vamos supor que eu seja petista, eu não sou. Quem sabe um dia, né? Pretendo não. Vamos supor que eu seja de esquerda. E aí vão fazer um filme sobre o governo Bolsonaro. Aí vão pegar um imposto que eu pago com meu esforço ali, né? Trabalho todos os meses. Vão pegar claro, não pago imposto ainda, mas vão pegar não paga? Não. Você paga, cara. Pago só os meus pais, né? Não, você paga imposto, sim. Você então, não compra um bombonzinho na escola, teu pai dá 10 conto pra tu fazer mas o quem lanche? dá dinheiro é meu pai, né? Então eles pegam os impostos que o IPVA, né? Todos os impostos que o cidadão bem paga e pegam esse imposto e destinam a fazer um filme voltado a Bolsonaro, ao PT, que seja. Se a pessoa se opor a essa ideologia política, o filme vai estar sendo financiado com seu dinheiro, entendeu? Por isso que não é censura, é apenas regulação. Bom, eu vou continuar chamando de censura, dar nosso boa noite aqui para Damião Batista Barbosa nos acompanhando, Isabel Cristina nos acompanhando, Edinaldo Silva também nos acompanhando, Josivan Lucas, Elias Camilo, todos nos acompanhando, dizendo a todos os nossos telespectadores e nossos Face Friends, nossos espectadores através do microfone da 104.9, e nós estamos hoje aqui conversando com Lucas Caçula, ativista político do movimento Jovens Patriotas. Jovens Patriotas. Só para fazer ainda voltando a essa questão ainda da produção cinematográfica, Lucas, o problema não é se o filme é sobre Bolsonaro ou se o filme é sobre Lula. O problema é que quando eu, cineasta que vivo disso, eu vivo do cinema, eu tenho um conjunto de atores e atrizes, eu tenho nos meus bastidores alguém que cuida do microfone, alguém que cuida da câmera, alguém que cuida de carregar os fios, alguém que arma as lentes, as lanternas, enfim, alguém que faz a produção do filme, que cria. A indústria cinematográfica é enorme, é muita gente trabalhando. É porque você não assiste os créditos dos filmes. Quando termina um filme, passa uma lista enorme de gente de pessoas e de técnicos que trabalharam naquele filme, desde a camareira até o ator ou atriz mais importante. Quando eu apresento um projeto de filme, não importa se é sobre Bolsonaro ou sobre Lula, e esse projeto é vetado porque é sobre Bolsonaro ou sobre Lula, eu estou fazendo censura.
Eu quero deixar esse registro, Lula, porque isso é censura, porque eu estou impedindo que o projeto se realize em razão da personagem que faz parte do filme. Então, por exemplo, se ele vetou o filme dele, ele vai ser capaz de vetar qualquer filme que tenha um personagem do qual ele não gosta. E o argumento principal que ele vai utilizar é: eu fui capaz de cortar o meu e vou cortar o sobre Carlos. Eu vou cortar o filme sobre Ryan. Então, essa é a questão. Porque o que a gente deve, se eu tenho verbas destinadas, que elas não vão para outro lugar, senão para produção cinematográfica, e essas verbas são para 10 filmes, eu tenho que aprovar 10 projetos de filme. Eu não posso cortar o projeto simplesmente porque versa sobre A ou versa sobre B. E você acha que os filmes são brasileiros, você entra lá no site do Brasil Paralelo, estou fazendo propaganda aqui do Brasil Paralelo, são produções cinematográficas importantes, digamos, na qualidade de som, na qualidade de imagem, nas tomadas, embora o viés não seja muito aquele a qual me afilio, mas você vai lá, os custos de produção dos filmes lá do Brasil Paralelo, que são altíssimos custos de produção. São bancados pela sociedade civil? São, não tenha dúvida. Mas a sociedade civil que não tem dinheiro para fazer filme, como é que vai fazer se o governo não patrocinar isso? Censura. Análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc. Com base em critérios morais ou políticos. Ele não está utilizando nem de critérios morais nem de critérios políticos para fazer a censura. Ele não, eu citei o exemplo do filme, né? Só para dizer que ele não é hipócrita, mas ele não está fazendo isso nem por critério moral nem por critério político. Ele está fazendo no geral. E a segunda coisa, nos Estados Unidos, que como você citou, tem uma indústria cinematográfica gigante, não tem Lei Rouanet. Não, mas no Brasil claro tem. Que não tem Lei Rouanet, vai ter a lei dos Estados Unidos. O cinema americano é patrocinado pelo governo. Mas não existe um programa de incentivo como a Lei Rouanet dos Estados Unidos. Todos os países do mundo têm programa de financiamento da cultura. Inclusive, se você pegar, por exemplo, a Casa Brasil, você começar nos Estados Unidos, que é o grande... Se você pegar a Casa Brasil Estados Unidos, você vai ver que tanto o governo brasileiro patrocina aquele evento que há todo ano Brasil e Estados Unidos, como o governo dos Estados Unidos patrocina. Não existe produção cultural sem patrocínio. E patrocínio do governo. Não existe uma produção cultural hoje que não traria, eu não sei se ela vai continuar fazendo isso, porque depois que está sendo vendida, está sendo loteada toda, que não traria o carimbo da Petrobras, que não traz o carimbo do governo do Rio e do governo de São Paulo como os grandes patrocinadores dos filmes brasileiros. Eu tô vendo a manchete aqui, ó. A morte do incentivo federal para a produção de cinema nos Estados Unidos, em 2017. Sim, é a mesma situação. O governo de Trump, que tem uma semelhança enorme, ou o nosso governo se assemelha muito ao governo de Trump, tenta acabar com uma lei de patrocínio à cultura. E aí a crítica, eu, com muito respeito ao seu viés ideológico, a crítica que a esquerda faz, ou que o centro-esquerda faz, é que a cultura é capaz de promover, aí eu coloco até aspas, né, que você com certeza vai se arrepiar, promover esse processo de libertação da ideologia. E também existem alguns filmes que são feitos sem apoio do governo. Claro. Brasil Paralelo, por exemplo, é 100%. 100%, é isso que eu estou dizendo, mas é o que eu estou dizendo. O Brasil Paralelo é 100% da iniciativa privada, mas vem de onde aquele dinheiro? Porque não é com R$10 que você doou para o Brasil Paralelo. Não sei se você fez doação para o Brasil Paralelo? Não. Eles pedem R$10 a você, mas as sessões que eles mandaram para mim um convite essa semana para participar de uma sessão, era 10 pagamentos de 250. Então, assim, congrega uma massa de pessoas que tem dinheiro no Brasil Paralelo com a finalidade única. Ele tem finalidade, tem viés ideológico, então a ideologia está tanto de um lado como de outro. Eu vou ler mais uma notícia aqui para a gente continuar no nosso bate-papo. São 20 horas e 50 minutos, estamos já caminhando para o nosso fim de programa. E aí a gente tem que agentes do mercado imobiliário e da construção civil fazem protesto nessa quinta-feira em João Pessoa. Com a paralisação do maior programa habitacional do país, o Minha Casa Minha Vida, afetando diretamente a cadeia produtiva do mercado imobiliário e da construção civil, empresários e comerciantes que atuam nesta área farão nesta quinta-feira, pela manhã, uma carreata que partirá do conjunto dos bancários com destino à Superintendência da Caixa Econômica na Avenida Epitácio Pessoa. Trouxe essa notícia propositalmente
que eu tenho 51 anos, eu acompanho a política mais de perto desde 1985 e eu participo desde 1985 e minha formação de historiador, tenho acompanhado, tenho lido bastante sobre isso. Eu nunca vi um programa habitacional mais e melhor do que o Minha Casa Minha Vida. Hoje ele está paralisado. É tanto, estou trazendo aqui a notícia de que quem está dizendo não sou não, quem está dizendo são a cadeia produtiva da indústria da construção civil. O cara da lojinha que vende cimento perto da sua casa, o cara da loja que vende prego, aquele seu amigo que era, né, o nosso amigo Pereirão, meu amigo Pereirão, que é construtor, né? O nosso amigo que é corretor de imóvel. São essas pessoas que estão fazendo essa carreata amanhã para dizer ao governo: libere as verbas do Minha Casa Minha Vida. Ele precisa do Minha Casa Minha Vida. Tanto para quem está na periferia, para quem precisa de casa, como para quem quer trabalhar, porque quando você desemprega, quando você acaba com o projeto Minha Casa Minha Vida, que foi o PAC 2 que trouxe, você desemprega uma quantidade enorme. Você não faz ideia, Lucas, da quantidade de pessoas que são desempregadas. O servente, o pedreiro, o eletricista, o pintor, o cara que passa massa na parede, o cara que faz telhado, o cara que faz portão, o cara que constrói porta, o cara que senta a porta. Olha, muita gente nessa cadeia produtiva. Você tem alguma opinião sobre isso? O governo Bolsonaro tenta ser diferente em vários aspectos do governo de esquerda. O Minha Casa Minha Vida é um projeto social instituído por um governo de esquerda. Então, eu acho que se ele mexeu nisso de alguma maneira, ele deve ter os seus motivos. Eu, particularmente, não fiz nenhum estudo mais aprofundado sobre isso, então não posso opinar, né? Caldenor está dizendo que é mentira dele. Eu não sei se ele está dizendo que é mentira minha ou se ele está dizendo que é mentira sua. Então ele... Bom, provavelmente, como ele é mais para ser seu amigo, ele está dizendo que é mentira minha. E eu não sei especificamente do que ele está dizendo que é mentira minha. É? Está falando da Lei Rouanet. Da Lei Rouanet, é? Lei Rouanet, eu não entendo, mas aí de fato eu continuo sem entender. Agradeço aí a intervenção dele, seja lá de quem que ele esteja dizendo, minha ou dele. Se for minha, a gente pode discutir especificamente com ele, eu posso discutir isso com mais profundidade. Já com o Lucas não vai dar para fazer discussão, até porque nós estamos chegando às 20 horas e 53 minutos. Lucas, nós geralmente no final aqui do programa a gente pede para o nosso entrevistado indicar um livro ou um filme. Você prefere indicar o quê? O livro ou o filme? Pode ser os dois, não. Eu faço um, você faz outro. Você quer tudo para você? Então indica o filme. Então diga aí o filme. 1964, Brasil entre Armas e Livros, para quem ainda não assistiu. Pronto, quem assistiu, o 1964 Entre Armas e Livros, e que quiser assistir esse livro, vai estar lá na minha página no Facebook, no canal do professor Edson Gomes. Então pode assistir diretamente lá, ou pode baixar e assistir em outro lugar. E quem quiser assistir também, está disponível onde? Na página do Brasil Paralelo. Do Brasil Paralelo. Eu assisti na FPB. Na FPB, né? Muito lá, bem, você vê que a UFPB é um centro de produção cultural, científica, etc. E não os cabeça vermelha aí, maconheiro, como disse o deputado Júlio Lemos, viu? Mas foi difícil lá na FPB. Não, vai ser sempre difícil. O campo do embate, Lucas, vai ser sempre difícil, né? Mas a gente foi para lá pacificamente, né? A gente foi agredido lá dentro da FPB. A gente também é agredido na rua. Então, todo canto é difícil. Né? Em todo canto é difícil esse embate entre direita e esquerda. Os estudantes. Foi. Esse embate entre esquerda e direita, você está começando agora. Eu comecei quando tinha lá a sua idade. Vai ser sempre difícil. Vai ser sempre alguém correndo atrás de você, sempre alguém jogando pedra, sempre alguém reclamando, sempre alguém baixando a peia, como essa história. Por exemplo, está aqui o cara dizendo que é mentira. Eu não sei a quantidade de leitura que ele tenha sobre a Lei Rouanet, eu não sei quantos filmes brasileiros ele tem assistido. Então é isso que eu estou dizendo, eu não sei quantos filmes brasileiros assistiu, se ele conhece produtores de filme brasileiro, eu não sei quantos atores brasileiros, quantos cineastas brasileiros ele conhece. Então, de fato, eu não conheço o que ele conhece.
Aí ele está dizendo que é mentira minha. Então, a rede social permite isso. Permite que ele diga aquilo que ele quer dizer. E nós agradecemos a participação dele. O filme 1964, Entre Armas e Livre, é um filme de produção importante, embora eu não considere um filme, né, um filme que tem um viés complicado de se ver. São 20 horas e 56 minutos. Lucas, Lucas Caçula, agradeço muito a sua participação aqui. Eu acho que você fez um programa importante. Continue na sua batalha. Defenda seus ideais, não importa se é de direita ou de esquerda, né? Se você se diz de direita, liberal e conservador, defenda isso com aquilo que você, com unhas e dentes. Porque o que nos define como ser humano é aquilo que nós defendemos e somos posicionados naquilo. Então não é a minha ou a ideologia das demais pessoas de esquerda que em determinado momento vão se confrontar com você, mas quanto mais você defender isso, mais respeito você vai ter. Eu convivo no meio de uma infinidade de amigos que são de extrema direita, eleitores de Bolsonaro, mas que me respeitam por aquilo que eu sou, pela capacidade que eu tenho de dialogar com cada um. Deus sua boa noite para os nossos ouvintes, agradeço a sua participação, tá? Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de falar aqui no programa, foi muito proveitoso o debate. Eu que agradeço e queria deixar aqui para leitura o livro Os Donos do Poder, o que os donos do poder não querem que você saiba. É uma leitura pequena de Eduardo Moreira, um livro muito bom para que a gente possa entender a questão do mercado financeiro, inclusive entender um pouco de capitalismo e de socialismo, que ele também faz uma discussão sobre isso. Aos nossos ouvintes, nosso boa noite, muito obrigado pela participação de vocês. Nas redes sociais, o nosso boa noite, muito obrigado. E dizendo a todos que o programa vai estar depositado a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. A todos, nosso boa noite, muito obrigado. ZYL 754 104,9 Rádio Comunitária Luz das Armas FM, a serviço da sociedade. A Rádio Comunitária